Você tem a TV Globo, que é a maior audiência do país. Aí depois você tem as outras emissoras abertas. Ninguém fala mal do governo. Você vê os filmes brasileiros, vão produzir coisas que o governo queira. Os artistas, que são os maiores influenciadores da internet, já destilam a agenda woke. O que resta é a internet livre. E o jornalismo dessa internet livre. Disso que o povo gosta! O povo gosta de uma treta, hein? Ó, o povo tá aqui, ó. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-ministro de Lula, José Dirceu, comentou a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e fez um alerta ao governo petista e também à esquerda no Brasil. Para Dirceu, existem diferenças entre o cenário americano e o brasileiro que não podem ser ignoradas. Eu fico imaginando aqui antes de ler a notícia, né? Lá não tem um Alexandre de Moraes, né? Lá não tem um Supremo, né? Que governe pela gente, né? Que persiga politicamente o polo opositor. Então tem essa diferença que é fundamental. Mas não foi isso que o Dirceu disse. O Dirceu, ele falou que essas diferenças não podem ser ignoradas, mas a derrota de Kamala traz alguns recados. Quais são os recados? Aspas para José Dirceu. Bolsonaro não é o Trump, Lula não é Biden nem a Kamala. Trump tomou conta do Partido Republicano e o transformou num partido trumpista. Nossa direita não é toda bolsonarista. Agora, lógico que tem que mudar. A esquerda tem que encontrar um caminho para retomar território, voltar à juventude, trabalhar com as redes e atualizar a sua mensagem. Trabalhar com as redes, como? Você vai bloqueando as redes, você vai pondo regras, você cerceia a rede. É isso que a esquerda, né, quer fazer, né? Vamos trabalhar com a rede. Como trabalhar com a rede? E o melhor, né? Só para terminar o que ele disse, nós da esquerda não estamos conseguindo acompanhar essa mudança. Há uma luta aberta contra o pensamento social-democrata e socialista, uma agenda também contra o papel do Estado, a solidariedade social e a ideia de tratar a economia como algo que tem que servir a todos. Mas vamos ver, né? Vamos ter que correr atrás, disse o José Dirceu. Então, nesse jogo de 7 erros, eu já encontrei 29. Porque, veja, ele fala expressamente, a esquerda tem que encontrar um caminho para retomar território. Isso a gente viu nas eleições municipais. Mas esse território é o mesmo território das eleições presidenciais de 2022. Ponto 1. O que já causa estranheza. Segundo ponto, voltar à juventude, trabalhar com as redes e atualizar a mensagem. Como é que é isso? Ele quer prender quem manda mensagens contrárias? E, por fim, há uma luta aberta contra o pensamento socialista e o papel do Estado. É claro, são ideias que já nasceram ultrapassadas. O capitalismo, por mais cruel que tenha sido na sua criação, tirou, por toda a história da humanidade, o maior número de pessoas da miséria, mesmo nessas condições cruéis do capitalismo primitivo lá na Inglaterra. Se olhando toda a história, ele foi o que mais tirou da miséria. E quando Marx fez a sua crítica, o capitalismo ainda incorporou as críticas de Marx ao capitalismo, dando direitos aos trabalhadores. E quando a gente olha os países ditos marxistas hoje, são esses países que não dão os direitos aos trabalhadores e praticam um capitalismo primevo, maldoso com o trabalhador, mas bom só para quem comanda o Estado. Ai, que loucura. Passo a vocês. Eu fiquei preocupada com essa fala do José Dirceu, porque é impressionante como ele é bom de diagnóstico. Ele tem razão em absolutamente tudo que ele disse aqui, principalmente nesse ponto em que ele fala, em que ele coloca que a nossa direita não é toda bolsonarista. Ele certamente, embora as eleições municipais tenham mostrado que o PT perdeu e muito nas urnas, perdeu completamente seu poder em municípios e tal,
A gente viu o que aconteceu aqui em São Paulo com a figura do Marçal. A gente viu que o Marçal teve esse poder de dissipar esse capital político dos bolsonaristas. Então, o que era comum de se ver era muito bolsonarista mencionando que, olha, eu gosto do Bolsonaro, eu voto nele e tal, mas nessas eleições eu vou votar no Marçal. E a gente sabe que teve durante todo ali o período eleitoral a briga entre os dois, né? Entre os bolsonaristas e os marçalistas. Então eu achei que o diagnóstico que ele fez é muito preciso, é muito certo, é exatamente isso. A direita briga entre si, na hora do vamos ver, não consegue colocar um representante, a gente não consegue enxergar ali um líder que seja um representante de toda a direita, tem o tempo todo aqueles gatos ali brigando. E aí, quando ele fala de redes e atualizar a sua mensagem, a gente precisa lembrar da Glaze, que falou na semana passada que tem que censurar a rede social. Sem a censura, a esquerda não cresce, porque a direita sabe usar a rede social. E não é só isso, né? As ideias da direita têm mais voz mesmo dentro da população. É por isso que a mensagem se espalha tão facilmente. E aí, só para fechar o meu comentário, quando ele fala de rede social e ele fala que há uma luta aberta contra o pensamento social-democrata e tal, isso vem muito da rede social. Por meio de rede social, a gente conseguiu ter acesso a pensamentos que não chegavam aqui. O João citou o Thomas Sowell. Eu conheci o Thomas Sowell no mestrado por meio da rede social. A minha orientadora de mestrado não conhecia, por exemplo, Thomas Sowell. Depois que eu mostrei qual que era a pesquisa, ela não deixou usar, obviamente, o autor. Não deixou usar? Não, ela não permitiu que eu usasse. Ela censurou o uso do Thomas Sowell? Foi censurado, eu tive que usar Qual foi o autores. critério dela? Não, esse não presta de direita. Cara, não é explicado para você ali no não, ela só fala assim, não quero. O meu trabalho tinha como objeto de pesquisa mulheres negras. A justificativa que a bancada me deu foi que não é justo num trabalho que trate de mulheres negras que os autores sejam homens, juro por Deus, eu juro por Deus. Os autores sejam homens, portanto, coloque mulheres na sua bibliografia. Não tinha nenhum homem na bibliografia? Não tinha, só mulheres. Tá. Tinha Foucault, porque uma mulher mencionava o Foucault. Tá igual a prova da FUVEST agora, acho que é toda mulher. Foucault, mas isso é homofobia. Mas o ponto é, eu só tive acesso a determinadas ideias por meio da liberdade da rede social. Porque ela tem professores que colocam o seu conteúdo, que indicam livros, e aí você consegue ter acesso àquelas ideias. Então, quando ele fala desse sintoma de que há essa luta contra a agenda e tal, significa que finalmente, e a passos muito pequenos ainda, nós temos um caminho muito grande pela frente, mas muito grande, põe uns 50 anos aí pela frente, mas que estamos começando a fazer uma muito pequenina mudança no cenário cultural. É isso que é importante. A população precisa entender que o Estado tem que ser pequeno, que o trabalho que é importante, que gera renda e que os políticos, na verdade, são grandes parasitas. Isso passa pela internet e pela imprensa livre. Porque, veja, a TV Brasil agora vai fazer novela. Já não bastasse a novela da Globo, né, que já enfia na casa dos brasileiros todo santo dia a cultura woke. Vai ter com os atores que a Globo mandou embora a novela da TV Brasil, que vai enfiar mais ainda a cultura woke. Aí contrataram, né, uma drag queen para explicar história na TV Brasil. Não há problema nenhum uma drag queen explicar história. O problema é que não se trata de uma historiadora e quando a gente, numa escola, por exemplo, se você não é um historiador, não tem pedagogia, você não pode ensinar. Mas contrataram essa drag queen, que é uma influencer no YouTube, porque ensina a história do ponto de vista marxista. Assumidamente marxista. Assumidamente marxista. Que eles chamam de democracia. Exato. Você já tem uma TV Brasil que só propugna coisas do espectro marxista. Você tem a TV Globo, que é a maior audiência do país. No mundo, nenhuma televisão aberta como a Rede Globo tem tanta audiência e tanta influência. Aí depois você tem as outras emissoras abertas. Ninguém fala mal do governo. Não pode. Senão perde a concessão ou perde o dinheiro, a verba publicitária. O mesmo na maioria das rádios, de grande frequência. Você vê os filmes brasileiros, verba da Ancine, fundo setorial, vão produzir coisas que o governo queira. Os artistas, que são os maiores influenciadores da internet, já destilam a agenda woke. O que resta é a internet livre. E o jornalismo dessa internet livre.
E isso parece tão pouco perto de toda a estrutura, mas vocês veem como a verdade ela tem um brilho maior. E é por isso que toda essa fala do Dirceu, para mim, nós precisamos, com urgência, recuperar território, fechando o território da livre discussão da internet. Renato, primeiro a gente precisa explicar para os nossos assinantes, a nossa audiência, quem é o senhor José Dirceu. Né? O senhor José Dirceu é um militante que ficou preso durante muitos anos. Né? Ele pegou cadeia porque ele participava de uma turma, né, chamada Revolucionários, e foi acusado de participar de atentados violentos, né, com explosivos, com armas de grosso calibre e tudo mais. Com o passar do tempo, José Dirceu ele se tornou o oráculo, o verdadeiro oráculo de Lula e do PT. Né? José Dirceu sempre teve uma força muito grande pela sua cultura, né? A sua cultura e a sua necessidade também de um projeto político e de poder, né? De comandar o PT e comandar o governo. Né? Durante muitas vezes ele foi um dos principais atores durante os mandatos do presidente Lula. E José Dirceu, ele erra ao dizer que Trump, ele faz do Partido Republicano um partido trumpista. Até porque existiram republicanos que eram contra o Trump. Tivemos aí Arnold Schwarzenegger, ex-atleta, ex-governador, um republicano que foi casado, inclusive, com a Maria Shriver, que é da família Kennedy, falando que Donald Trump foi o pior presidente que os Estados Unidos já teve. Né? Então, ou seja, há dentro do partido também pessoas que não gostam do próprio Trump. No que diz respeito ao comentário dele de ser um alerta, o mundo não é de esquerda. O mundo precisa de assistência social, mas não é de esquerda. O mundo, para que a gente possa dar suporte às pessoas que mais precisam, precisa de indústrias, precisa de desenvolvimento econômico. Isso está baseado no capitalismo, não está baseado no socialismo. Então erra José Dirceu, quando fala que há um alerta, não há um alerta. Há, na verdade, mais uma vez, uma mudança de ciclo. Uma mudança de ciclo. Eu conheço os Estados Unidos desde que eu tinha 12 anos de idade. E olha que já faz tempo isso. E eu vi uma série de ciclos passando lá nos Estados Unidos, né? Uma série de ciclos, principalmente no que diz respeito ao pós-guerra e do Vietnã. Isso, Marcelo. No que diz respeito... Você já foi Mr. Olímpia, trabalha com suplementos, você vai falar que já viu uma série de ciclos passando. E o ciclo da vida, né? Aquele ciclo eterno. Então, no que diz respeito a isso, os Estados Unidos ele vai vivenciando esses ciclos de uma forma democrática. Os Estados Unidos que eu vi no governo Biden foi muito diferente dos Estados Unidos que eu vi no governo Trump, no primeiro mandato de Trump. Eu vi pequenas cracolândias formando-se na Califórnia, por exemplo, né, uma coisa que eu não via nos Estados Unidos. Eu vi campanhas de incentivo de crianças e adolescentes a serem castrados quimicamente por se assumirem com uma outra ideologia sexual. Ou seja, pessoas que não têm condições nem de votar, nem de decidir a sua vida, têm condição de decidir, juntamente com pais ativistas, se é homem ou mulher. Isso é uma vergonha. Então, eu vi barbaridades acontecendo nesse terreno que a gente está conversando, que realmente esse ciclo mudou. E sabe o que foi o pior para o americano? Perda de poder aquisitivo. E o senhor e a senhora que está em casa, o senhor tem perdido o poder aquisitivo? O seu salário, a sua aposentadoria compra a mesma coisa que comprava 2 anos atrás? Foi isso que derrubou o governo Biden. Não foi a senilidade do governo, não foi o fato da Kamala ter entrado tardiamente na campanha. Foi a perda do poder aquisitivo. Eu estava lá em Las Vegas perguntando para as pessoas, em quem você vai votar? Desde taxistas, Uber, pessoal do hotel, faxineiros, pessoas de melhor posse, todo mundo falava Trump. Depois eu estava no Arizona, mesma pergunta. Você não chegou com o boné do Trump não, né? Porque você é meio intimidador. Não cheguei. Eu estava com o meu colete de motoclube, né, da Flórida, andando de moto. Então eu perguntava, em quem você vai votar? Para pessoas amigas, pessoas não conhecidas, pessoas conhecidas. E ninguém me disse que ia votar na Kamala. Então, o que derruba um presidente é quando falta comida na mesa. E na sua mesa, a senhora está comprando a mesma coisa? Pense nisso nas próximas eleições. E mais,
temos que ter o que o Trump fez. Colocou 30 mil fiscais nas sessões eleitorais. Fez uma grande campanha, que lá nos Estados Unidos pode votar antes, para que os votos fossem antecipados. No dia da eleição já havia 75 milhões de pessoas. Agora aqui nós não podemos ter uma Venezuela, né? Que se declara o vencedor e nos pode questionar a eleição. Tudo pode ser questionável na vida, tudo. Aqui não pode? Mas esse é o princípio da Aqui no democracia. Brasil não pode? A democracia é isso, é uma discussão de valores e discussão de princípios. E as diferenças que se fazem valer. Agora aqui, qual é o ciclo que nós estamos vivendo? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.